Olá, alunos! Dentro da proposta do plano de estudo tutorado, eu decidi gravar este vídeo para orientar alguns alunos sobre a reflexão dessa primeira semana sobre mito e filosofia. Bom, esse assunto não é novo para a gente, nós já vimos esse assunto no início do ano passado, mas é sempre bom a gente estar relembrando. Bom, o que acontece? O mito e a filosofia, primeiramente a gente já teve outro vídeo que a gente conversou um pouco sobre filosofia, vamos retomar um pouco esse assunto depois, mas mito é muito comum as pessoas fazerem a oposição, é mito ou é verdade, né? Como se mito, a palavra mito, fosse sinônimo de mentira. Mito não é mentira. Mito também não é ídolo, né? A gente ouve dizer a Pelé é um mito, né? Trazendo como se a palavra mito fosse utilizada no mesmo sentido, na mesma acepção que ídolo do futebol ou um grande ídolo de alguma outra grande área da vida. Mas o que é mito propriamente dito? Mito é uma narrativa, ou seja, uma história. Eu costumo dizer, né, eu sempre conto o seguinte, que lá nos primórdios da humanidade, depois que o ser humano superou as primeiras barreiras de alimentação, de moradia, o ser humano foi também criando histórias para poder explicar o mundo à sua volta, né? De onde eu vim, para onde eu vou, se é que eu vou para algum lugar depois da morte, por que existe o mal, o que eu posso conhecer. Então são muitas as perguntas que não tem, propriamente dito, uma resposta direta, mas eram contadas histórias e os personagens, né, depois eram atribuídos o nome de deuses, né, os deuses gregos. Os deuses que eram aqueles que eram os personagens principais dessas histórias, dessas narrativas. Mito, então, é uma parte da verdade. A gente vai ver que quando se conta um mito, essa narrativa construída, ela tem uma íntima relação com algo que é comum em todas as pessoas. Quando Freud, já na modernidade, quer explicar sentimentos e comportamentos humanos na psicanálise, ele vai recorrer à mitologia, né? Quando a gente diz, por exemplo, que uma pessoa é narcisista, né? Está se relacionando ao mito de Narciso. Quando nós, hoje em dia, acreditamos e separamos a humanidade entre heróis e vilões, a gente vê que grande parte da literatura, dos filmes, né, separa heróis e vilões. Por quê? É essa matriz primordial das histórias que nos foram contadas a respeito dos mitos, né? Bom, quando nós refletimos sobre isso, nós vamos ver que nós não temos resposta para tudo. Outro dia eu perguntava a uma colega, uma professora, dizendo, da onde começa o vento? Como? A gente vê às vezes ventos tão fortes, como começa o vento? Ou se a gente perguntasse, né, uma pergunta que é feita assim, quando eu acendo uma luz, para onde vai a escuridão? Pode ser, às vezes, até questionamentos bobos, mas que, se a gente for parar para poder pensar, o interessante é perceber que nós, mesmo sobre coisas externas, nem ainda falando do próprio comportamento humano, nós ainda temos muita coisa a conhecer. Então, nós vamos ficar por aqui nessa aula de hoje. Eu só quero indicar para vocês que lá na página 205 do nosso livro, né, nós temos
todo esse assunto também bem esmiuçado. Gostaria que você, antes de fazer as atividades lá propostas, pudesse retomar lá no livro e ler estas páginas. Um grande abraço e vamos continuar filosofando firmes e alegres, mesmo nesse período de aula à distância.